Mas você tem que, às vezes, dar uma parada na sua vida e falar, cara, o que tá rolando aqui? Eu falei esses dias em algum lugar, eu falei, cara, esse dia eu tava lavando a louça, eu tava ansioso, cara, ansioso, assim. Eu falei, eu olhei assim, meu gato no lado, até lá, quinta-feira, e eu falei, cara, por que eu tô ansioso? Tá tudo bem, cara. Meus pacientes, meu negócio, meu business. Mas tem um negócio lá da não sei aonde que tem que fazer, que estão esperando o documento tal e tem que ver se o cara vai entregar. Cara, isso faz parte. Quando você se vê lidando com problemas e situações estressantes na vida cotidiana, é importante lembrar de um fenômeno intrigante que ocorre em nossas mentes. Imagine-se em uma situação em que precisa lidar com uma série de desafios, como o prazo apertado para entregar um documento importante ou resolver uma questão urgente no trabalho. Esses momentos podem gerar ansiedade e preocupação, não é mesmo? Recentemente eu estava lavando a louça em casa e me peguei ansioso pensando em todas as pendências e tarefas que precisava resolver. Mas então eu parei por um instante e me questionei: por que estou me sentindo assim? Percebi que, muitas vezes, ficamos ansiosos com problemas que fazem parte do jogo da vida, como esperar por documentos ou lidar com imprevistos no trabalho. Essa reflexão me lembrou de um estudo fascinante conduzido pelo psicólogo David Levari, que explorou como nossa mente lida com problemas e situações estressantes. Ele apresentou a um grupo de estudantes uma série de rostos, alguns ameaçadores e outros neutros. Inicialmente, cerca de 30% dos rostos eram percebidos como ameaçadores. Mas mesmo quando ele reduziu o número de rostos ameaçadores para apenas 15%, os alunos ainda continuaram identificando em torno de 30% deles como ameaçadores. O que isso nos mostra é que temos uma tendência inconsciente de manter um certo número de problemas em nossas vidas. Assim como os alunos do estudo, mesmo quando alguns problemas são resolvidos, outros acabam ocupando o espaço deixado por eles. Por exemplo, você pode resolver um problema financeiro urgente apenas para encontrar preocupações sobre um carro melhor ou outras questões surgindo em seu lugar. Portanto, é importante reconhecer essa tendência em nós mesmos e estar ciente de como nossa mente pode manter uma certa constância de problemas. Isso não significa que devemos nos resignar a uma vida cheia de preocupações, mas sim que devemos cultivar uma mentalidade que nos permita lidar com os desafios de forma mais eficaz e buscar soluções positivas. Ao entender esse fenômeno, podemos trabalhar para direcionar nossa atenção para o que realmente importa e encontrar um equilíbrio entre resolver problemas e apreciar as coisas boas da vida. Já pensou em acabar com a sua ansiedade e procrastinação de uma hora para outra e assim começar a ter foco para mudar sua vida? Parece mentira, mas agora é uma realidade. A nova cápsula do Novo Energético Natural faz isso. Ela age direto no cérebro, te proporcionando foco, concentração e vontade de produzir e trabalhar em apenas alguns minutos. No primeiro comentário abaixo, deixo o link do Power Mind, garanta o seu e comece a mudar de vida hoje mesmo. Quando o David Levari fala sobre mudar o goal de lugar, ele está se referindo a um fenômeno interessante que afeta a nossa resposta emocional aos problemas. Imagine que você resolveu um problema que estava incomodando você, mas então outro problema surge para ocupar o espaço deixado pelo anterior. O que acontece é que nossa resposta emocional a esse novo conjunto de problemas tende a ser da mesma intensidade que a anterior, mesmo que os novos problemas sejam menos graves. Por exemplo, eu me lembro de quando eu estava na faculdade e minha maior preocupação era ter uma geladeira melhor. A geladeira que eu dividia com meu colega de quarto era antiga e não funcionava direito, congelando tudo o que colocávamos nela. Quando finalmente consegui comprar uma geladeira nova e bonita, toda vez que abro a porta, lembro-me de como era ruim antes. Esse exemplo ilustra como podemos nos acostumar a uma certa quantidade de problemas em nossas vidas. E mesmo quando alguns são resolvidos, outros surgem para ocupar seu lugar. O que precisamos ter em mente é que nossa resposta emocional a esses problemas pode ser desproporcional se não estivermos conscientes desse padrão.
Por isso é importante não perder de vista as coisas boas da vida e não deixar que pequenos problemas assumam proporções exageradas. Devemos procurar manter uma perspectiva equilibrada e lembrar que nem todos os problemas exigem uma resposta emocional tão intensa. Às vezes, podemos resolver essas questões com uma abordagem mais leve e pragmática. Além disso, é crucial reconhecer a importância da ajuda psicológica preventiva. Muitas vezes, as pessoas não procuram ajuda profissional até que os problemas se tornem graves. No entanto, buscar aconselhamento psicológico mesmo para questões menores pode ser uma maneira eficaz de lidar com o estresse e evitar que os problemas se tornem mais sérios no futuro. Assim, ao reconhecer essa tendência em nós mesmos e buscar apoio quando necessário, podemos desenvolver estratégias para lidar com os desafios da vida de forma mais saudável e construtiva. Isso não apenas melhora nossa qualidade de vida individual, mas também alivia a pressão sobre os sistemas de saúde e nos ajuda a construir uma sociedade mais resiliente e solidária. Então, quando o nível de cortisol, o hormônio do estresse, começa a subir, a pessoa pode experimentar uma série de mudanças em seu humor e bem-estar. Ela pode não estar deprimida, mas começa a perder o prazer nas atividades que antes lhe traziam alegria. Por exemplo, aquela corrida matinal que costumava ser revigorante agora parece uma tarefa árdua, e o domingo, que era o dia mais esperado da semana, agora parece monótono. Essa falta de prazer pode parecer um pequeno problema no início, mas pode se transformar em algo maior. À medida que a pessoa deixa de se envolver em atividades que antes desfrutava, ela pode acabar se isolando e perdendo muitos dos fatores protetores de sua vida. A rotina monótona e a falta de estímulos positivos podem levar a uma queda ainda maior no humor e, eventualmente, a depressão. É por isso que vejo como uma das maiores contribuições que posso oferecer à comunidade é alertar as pessoas sobre essas zonas de perigo. Quando percebo alguém entrando nesse ciclo negativo, faço questão de chamar a atenção para os possíveis resultados desse caminho. Claro, não estou aqui para ditar as escolhas de ninguém, mas fornecer informações e orientações para que as pessoas possam tomar decisões mais conscientes sobre sua saúde mental e bem-estar. Ao entender o impacto do estresse crônico e da falta de prazer nas atividades cotidianas, podemos perceber como esses fatores podem influenciar negativamente nossa saúde mental a longo prazo. É como se houvesse uma área de perigo ao redor de uma possível condição de transtorno mental, e é importante reconhecer os sinais de alerta e agir antes que a situação se agrave. Assim, ao criar essa conscientização sobre as zonas de perigo e os fatores de risco associados à saúde mental, espero poder ajudar as pessoas a tomarem medidas preventivas e a cuidarem melhor de si mesmas, evitando assim o desenvolvimento de problemas mais graves no futuro. Quando olhamos para os hábitos saudáveis e os fatores de risco em nossas vidas, podemos ver claramente como eles influenciam nossa saúde mental. Pessoas com muitos fatores de risco e poucos fatores protetores tendem a estar em uma zona de alerta, uma zona laranja, por assim dizer. E isso é bastante comum nos dias de hoje. Muitas pessoas não estão exatamente saudáveis, mas também não estão enfrentando problemas psiquiátricos graves. Elas estão em um meio termo, mas esse pezinho na zona laranja pode ser perigoso. A pandemia nos mostrou isso claramente. Com o fechamento de academias, a perda de empregos e a diminuição da interação social, muitos perderam fatores protetores importantes em suas vidas. E quando esses fatores de proteção desaparecem, a saúde mental pode sofrer. É como se estivéssemos em um mapa de risco, com diferentes zonas coloridas. Há uma zona vermelha para aqueles que já enfrentam problemas mentais graves, uma zona laranja para aqueles com mais fatores de risco do que protetores, e uma zona verde para aqueles com mais proteção do que risco. O meu objetivo é simples: trazer essa consciência para as pessoas. Eu não estou aqui para ditar o que elas devem fazer, mas para fornecer informações que as ajudem a entender em qual zona estão. Se estão na zona laranja, precisam prestar atenção e tomar medidas para melhorar. E isso é algo que eu tento fazer constantemente.
seja nas redes sociais ou em conversas como essa. Eu pergunto às pessoas: em qual zona você está? Está na zona verde, laranja ou vermelha? E quando identifico alguém na zona laranja, meu objetivo é claro: oferecer informações e orientações para que possam tomar medidas preventivas. Por exemplo, o caso de um paciente que atendi que estava enfrentando problemas de sono devido ao consumo excessivo de café. Ele não tinha ideia de como algo tão simples estava afetando sua saúde mental. Ao desmamar o café, ele começou a dormir melhor e sua qualidade de vida melhorou significativamente. Esses são apenas alguns exemplos de como pequenas mudanças nos hábitos podem ter um grande impacto na saúde mental. E é por isso que a educação e a conscientização são tão importantes. Quando entendemos como nossas escolhas e comportamentos afetam nossa saúde mental, podemos fazer mudanças positivas e nos proteger da zona de perigo. Obrigado por assistir.